a historinha da equidade, né? Qual que é a história da equidade? A história da equidade é a seguinte, né? Vários de vocês já devem ter ouvido falar nos diáconos, né? Os diáconos, que são a primeira divisão hierárquica que nós temos no mundo da igreja, né? Depois que nós vamos ter criados os presbíteros. Então é bastante interessante como vão se resolver alguns desses problemas, né? Por exemplo, você, os diáconos tradicionalmente poderiam se casar, inclusive o celibato é uma regra tardia da igreja, né? Uma regra que vai surgir depois, ali consolidada da reforma gregoriana, mas tá? é, já começava-se desde a época dos monastérios medievais, da vida monacal, que muitos desses diáconos ingressantes da vida religiosa fossem castos, né? Ou seja, não vivesse algum tipo de relação carnal, né? Só que isso, justamente por conta desse particularismo, por conta dessas forças que os bispos locais eventualmente tinham, de uma não centralidade que ainda havia no Papa, por essa interferência do poder político, essas regras não estavam muito organizadas. Então, por exemplo, já estava mais ou menos instituído na Itália que os diáconos, tá, eram celibatários. Mas, na Igreja da Inglaterra, por exemplo, isso anteriormente à Reforma Protestante, é claro, na Igreja medieval você tinha um problema que era relatado pelas autoridades eclesiásticas locais de que os diáconos ingleses eram promíscuos. Iam para as tavernas, bebiam, andavam com prostitutas, etc., e que isso, eventualmente, não era benéfico. E qual foi a solução tomada? Tá? A solução tomada foi a seguinte: não, os diáconos ingleses podem casar. Tá? E quando se tomou a decisão que os diáconos ingleses poderiam casar, tá? Você, por outro lado, não fez com que os diáconos italianos, que já eram celibatários, pudessem passar a casar. Ou seja, essa é uma resposta de equidade, essa é uma resposta que se dá a partir da singularidade, da diferença. Por quê? Porque na lógica do direito medieval, e aqui especificamente do direito canônico, que tem como objetivo a salvação das almas, essa é a solução que melhor resolve o problema, porque ela mantém, né, os italianos que já são castos, castos, e mantém os ingleses que eram promíscuos, não castos, mas regrados. Tá? Ou seja, você não tem eles mais pecando, você tem eles dentro de uma relação matrimonial. Uma relação matrimonial que também é chancelada pela igreja. Tá? Isso, inclusive, acontece ainda hoje com a recepção por parte da Igreja Católica de algumas denominações menores de rito grego, inclusive alguns padres presbíteros anglicanos que mantêm o matrimônio quando ingressam na Igreja Católica. Por quê? Porque já mantém o seu status anterior, são matrimônios religiosos e por aí vai. Essa é a ideia de equidade. E essa ideia de equidade que você tem no mundo eclesiástico, ela se espraia para o mundo medieval. Inclusive, no mundo de common law, como é uma das perguntas que foi feita ali, das raízes do direito americano e tal, que surge na Inglaterra, por evidente, está nisso, ou seja, de que você pode resolver os problemas por equidade. Você passou a ter, inclusive na Inglaterra, do mundo common law, tribunais específicos para julgar causas por equidade. Ou seja, onde você não iria trabalhar apenas com os precedentes, né, com as coletâneas dos julgados anteriores, mas você trabalharia com também as regras de equidade. Aí que depois, com os Tudor, etc., após os Tudors e por aí vai, começam a sofrer algum tipo de limitação, porque passaram a ser vistas, depois da dinastia dos Tudor, como um modo, né, de você ter arbítrio, né, dada a força absolutista que eles tinham. Dois exemplos para a gente finalizar essa discussão e eu passar a responder as perguntas de como, por exemplo, algumas circunstâncias do direito canônico passaram a ter relevância no mundo civil. No mundo dos contratos, por exemplo, a ideia do pacto nu. O que é o pacto nu? O pacto nu são vários dos contratos que nós fazemos hoje em dia, que são contratos que não, por exemplo, colocam como garantia direitos reais. Ou seja, então um contrato sobre um bem móvel, né, um copo, aproveito e tomo água, mas que você não precisava de uma garantia do bem ou de uma tradição do bem para você fazer o pacto. Tá? Ou seja, inclusive do que dá asa a uma ideia contemporânea muito importante, que é a da boa-fé.
né, que é uma ideia fundamental para a gente entender as relações contratuais contemporâneas, colocada inclusive como um princípio fundamental no atual Código Civil brasileiro. Um outro exemplo, né, esse bastante interessante, é a da formação da pessoa jurídica. O mundo romano não conhece a ideia de pessoa jurídica. E como que você forma a questão da pessoa jurídica? Inclusive, Bartolo depois vai adotar essa solução que a igreja cria a partir do direito canônico para o mundo do direito civil, do direito dos homens. E daí ele passa a ter uma repercussão maior. Todo mundo já ouviu falar das paróquias católicas que são dedicadas a santos, São Judas Tadeu, né, Santo Antônio, São Francisco, etc. Né, cada uma tem o seu santo, umas se repetem, por aí vai. O que você passava a fazer? Quando eventualmente alguém queria fazer uma doação para a igreja, para eventualmente fazer a caridade, salvar a sua alma, né, naquela ideia de que o católico deve realizar obras concretas para obter a salvação, então eventualmente ele doar dinheiro, talvez facilitasse alguma coisa nesse sentido. Então, para que não houvesse confusão entre a pessoa, né, do abade, aquele responsável por aquela abadia, por aquele monastério, ou do pároco daquela paróquia, e a igreja, que não estava em todas as paróquias, mas estava lá em Roma, tá? Então as doações eram feitas ao santo. Então eu não estou doando para o padre fulano, que é o pároco administrador dessa paróquia, ou para o abade tal, que é o responsável pelo monastério, mas eu faço essa doação para os muros da abadia. Ou faço elas para o São Francisco, que é o guardião daquela paróquia. E com isso você cria essa distinção entre uma personalidade com vontade para realizar os atos e uma pessoa que não existe no mundo prático, mas que possui bens, por exemplo. Então, Santo Antônio, que já está morto há muito tempo, possuía bens. São Francisco, né, possuía bens. E por aí vai. Então, essa construção, né, e a criação de atributos e a possibilidade depois que esses atributos circulasse de algum modo, ou seja, que você comprovasse, né, que aqueles bens ficariam para a paróquia e não fariam parte da herança daquele clérigo, ainda pensando no momento anterior ao celibato, onde você tinha clérigos que tinham mulheres e filhos e tinham bens para deixar em herança. Então parece bastante importante nós pensarmos em dimensões como essas aqui. Vamos lá, eu vou começar a responder as perguntas então, para a gente colocar aqui. Castos dentro do matrimônio. O comentário é justamente essa, castos, né, no sentido de que apenas para produzir família. Então, nesse sentido bastante específico. O princípio da equidade é uma afronta à imparcialidade? Sim, se nós pensarmos, né, na imparcialidade contemporânea. Ou seja, esse critério da imparcialidade faz bastante sentido, tá? Se nós pensarmos no direito de hoje, em que você tem um juiz que é um agente do Estado e como agente do Estado que é público, deve se manter equidistante entre cada um dos privados. Então, isso seria, tanto que hoje, tá, em geral, você não faz julgamentos de equidade. Os julgamentos de equidade, eles ocorrem, tá, em situações muito excepcionais. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, sim, ela afronta a imparcialidade como nós conhecemos, porque não existe essa ideia de imparcialidade para os medievais. Tá? Não são essas as regras que regem o processo. Inclusive, o processo, né, por exemplo, da igreja é um processo inquisitório, ou seja, é um processo que é completamente guiado pelo juiz. O juiz é parte. Então, não existe um processo imparcial. A gente vai ter uma ideia, não de uma imparcialidade, mas uma ideia de jogo, ou seja, de partes com igual possibilidade de ação, tá? No processo alto-medieval de matriz germânica, em que você vai ter, inclusive, possibilidade de resolução como composição de danos por meio de pecúnia, ou de duelos, ou de coisas nesse sentido. Tá? Então, aqui que a gente tem essa diferença. Tentando subir aqui os comentários, mas não estou conseguindo. Então, ver se eu consigo puxar para cá. Professor, a justiça nos países ocidentais atualmente não ocorre mais baseada no princípio da equidade, ela é utilizada em julgamentos. Respondi na última pergunta. Né? Geralmente não é mais utilizada, é utilizada como último critério quando eventualmente você não tenha lei, quando você não tenha
costume, quando você não tem a possibilidade de fazer uma analogia. Então, ela é o último dos últimos critérios. Tá? Então, nesse sentido bastante específico, a gente consegue perceber isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui os outros comentários, pessoal. Vamos lá. Tá. Pessoal, o vídeo voltou. Eu vou pedir então, para quem estiver online ainda e quiser que eu responda a pergunta agora, que cole a pergunta de novo aqui na parte de baixo da barra, porque daí eu consigo enxergar novamente, tá bom? A minha barra não sei por que está trancada. Isso. Ó, chegaram as perguntas aqui. Colhem devagar para conseguir responder todas, tá? Professor, pode fazer um paralelo entre jurisdicção medieval e autogoverno do direito colonial? Pergunta bem interessante, né? Então, o jurisdicção medieval é essa ideia de que cada corpo social tem essa possibilidade. Então, de algum modo, o direito do Reino de Portugal, tá, ele é um exercício jurisdicção, assim como os vários modos de direito, de viver o direito que a gente vai ter no mundo colonial, pensando no mundo colonial brasileiro, né, seja de um lado as capitanias hereditárias, né, que são doações privadas, né, como depois próprias ideias que a princípio seriam subversivas, como os quilombos, dariam conta disso. A gente tem, por exemplo, bastante disso comentado nesse livro do professor Espanha, o Cultura Jurídica Europeia. Ele tem um pedaço que fala sobre direito colonial brasileiro e isso é explicado com mais detalhes. Então, sim. Tá? Larissa, ius comune e ius patrio como complementares. Ius patrio, não sei de onde veio essa expressão, mas eu entendo a ideia, né? Não é que eles sejam complementares. Né? O ius comune, que é o direito produzido pelos juristas, as interpretações dos juristas a partir dos textos romanos, eles são também uma das possibilidades de dizer o direito, mas eles têm uma característica diferente. Justamente como são cientistas e estão observando a ordem, ele tende a ser mais geral. Por quê? Porque ele consegue perceber do alto a coexistência desses direitos em rede. Então, o direito dos reinos, o direito das sociedades mercantis, os direitos dos clérigos e por aí vai. Então, tá, o direito mais geral tende a ser o ius comune, ainda que, como também o próprio professor Espanha também vai explicar nessa obra aqui, daí também cenas dos outros capítulos, vai falar que não existe uma hierarquia pré-estabelecida. No direito moderno a gente tem Constituição, lei, atos, né, normativos menores ou a própria sentença do juiz, né, como uma hierarquia pré-determinada. No mundo medieval você não tem hierarquias pré-determinadas. Então aqui cada caso é um caso e cada solução é uma solução. Guilherme, em algum momento da Idade Média existiu um esforço coletivo consciente para a transformação da ordem jurídica? Não do tipo que foi o esforço geral dos glosadores e comentadores, mas algum grupo específico que tenha trabalhado para modificar o direito constitucionário em algum ponto? Bem, com certeza esses vários grupos sociais buscavam, né, disputar espaços entre si. A gente pode, por exemplo, colocar dois desses grupos, né, que são os agentes políticos e a igreja, os clérigos, que vão buscar e vão disputar transformar essa ordem jurídica num sentido mais autoritativo. Ou seja, a grande dificuldade é que na Idade Média você não tem um Estado forte o suficiente para fazer isso. E é justamente essa uma das características que para nós traz essa modificação entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, um Estado mais forte, com um rei mais poderoso, é capaz de tentar fazer isso. Agora, um esforço coletivo, consciente, não, porque como a ordem é pré-estabelecida, aquilo é aceito como dado. E se é aceito como dado, não tem muito sentido tentar transformar. Isso também só vai começar a ocorrer na modernidade quando se começa a questionar essa ideia do dado. Ou seja, quando o fundamento do direito natural deixa de ser a natureza tal qual Deus criou, né, com as hierarquias, por exemplo, a própria hierarquia do homem e a mulher, por exemplo, que tem origem bíblica. Né? Então, ela resolve esse tipo de questão. Quando você vai ter filósofos que vão começar a dizer penso, logo existo, como Descartes, ou seja, que o fundamento é a razão humana, né, independente de Deus, por exemplo, Grotius vai começar a explicar isso no seu Direito da Guerra,
seja, que Deus existe, mas ainda que Deus não existisse, a razão humana daria conta dessas coisas. Então, atenção, tá? Justamente aqui que você tem essas modificações. Então, as características, a visão de mundo dos medievais é que não dá conta disso. É nesse sentido que o professor Grossi fala que justamente a presença do ente político dentro do mundo medieval a semente da sua destruição. Tá? Guilherme também, outro Guilherme, Checker. Por quais motivos os reinos e impérios medieval não são encarados como nosso Estado? Porque eles não possuem a completude do poder político, porque eles não têm um atributo de soberania. Porque o poder que os reinos têm são muito semelhantes ao das várias ordens sociais com relação ao direito. Todos eles têm jurisdicção. Ou seja, o fato do poder político dizer o direito, então, o potestade daquela comuna medieval, poder emanar um estatuto e consolidar os costumes, eventualmente modificando-os de modo mais conveniente para si, não resolve a questão. Tá? Então, é esse o ponto. O Estado não tem esses atributos. Mal dá para dizer que alguns desses entes políticos têm a questão do território. Quando muito, eles têm o povo, né? Como os famosos elementos da soberania do Baudin. Vamos lá, Ítalo. No medievo, havia alguma ideia de segurança pública ou essa é uma ideia moderna? Segurança pública é realmente uma ideia muito moderna. Quando muito, você tinha exércitos. E é importante lembrar que, em geral, esses exércitos, inclusive, eram exércitos mercenários. Você não tinha uma vinculação de que o exército é feito pelos nacionais. Tá? Você não tinha ideias desse tipo. A obra do professor Paulo Grossi trata da dispensatio? Salvo engano, não. Tá? Daí teria que dar uma olhada, o professor Grossi tem alguns escritos mais específicos de direito canônico, a qual você daí poderia dar uma olhada nisso, mas aí são artigos, né? Daí vale a pena procurar. Gente, mais alguma pergunta que eu deixei para trás, lá de cima, se alguém quiser colar, senão a gente vai preparando aqui o encerramento. Da minha parte, foi um prazer participar com vocês. Né? Semana que vem, né, para quem ficou aqui, já vou anunciar, a gente tem uma novidade, a gente vai ter 2 lives na semana que vem, sempre na terça-feira, porque a gente vai ter um bônus. Né? A semana que vem a gente vai estar trabalhando com o Mitologias Jurídicas da Modernidade, então é esse livrinho que a gente vai estar analisando aqui, e quando nós formos analisar esse livrinho aqui, eu conversei com o professor Arno Dalry, que é o tradutor desse livro para o português, e ele topou fazer uma entrevista. Mas como o professor Arno está lá na Bélgica, então a ideia é justamente nós conversarmos com ele um pouquinho antes. Então a gente vai ter uma primeira live às 18 horas, que deve durar uma meia hora, vai ser uma espécie de entrevista, a qual também eventualmente vocês podem adicionar perguntas, eu farei algumas poucas perguntas iniciais, e depois a gente parte daí para a discussão mais acadêmica propriamente do texto. Né? Então a gente vai falar um pouquinho de contexto, de pretexto, um pouquinho também da obra geral do professor Grossi, de como o professor Arno acabou trazendo essa obra para o Brasil e por aí vai. Tá bom? Opa, apareceram aqui mais algumas perguntinhas. Aqui teve o comentário da Dalier. Obrigado, Dalier, é isso aí mesmo. Né? Status, né? Sami, vamos ver aqui, dar uma olhadinha. De que forma as ideias de status e capacidades do direito romano se mantiveram no direito medieval? A ideia de status, ela adquire uma nova configuração, né? Porque os status vão justamente se caracterizar a partir dessas diversas ordens. Então, as jurisdictio, né? Essas várias capacidades de dizer o direito de vários entes sociais vão criar status diversos, inclusive internos. Então, você tem nas corporações de ofício, você tem o mestre e o aprendiz. Então, tem status diferente. No direito feudal, você já tinha, então, o servo e o vassalo. Você vai ter o servo e o senhor, perdão. Você vai ter o suzerano e o vassalo, e por aí vai. Ou seja, você vai ter internamente essas várias possibilidades. Tá? Então, assim, para quem está perguntando do livro, a gente tem lá no Scribd. Pessoal, então era isso, né? Já respondi aqui essas últimas perguntas, obrigado. Eu vou responder as outras que ficarem depois ali no Facebook, entro nos comentários e respondo. Foi um prazer estar com vocês. Era isso, a gente se vê semana que vem, né? Então nesses 2 horários, vou estar publicando todos os
os recadinhos que são importantes aí para vocês. Um grande prazer. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.